Ora, se você deu dinheiro para uma pessoa para comprar algo para você, e essa pessoa, além de não comprar aquilo que você pediu, ela não diz o que ela fez com o dinheiro, não te devolve e não diz o que fez com o dinheiro, então nada mais justo que você peça, né, o seu dinheiro de volta. Ué, você não fez aquilo que eu mandei você fazer, devolve o dinheiro. Durante 20 anos, eu entreguei à Igreja Cristã Maranata, todos os meses, 10% de toda a minha renda familiar, que era o meu dízimo e o da Roseli. Inclusive, aquilo que nós recebíamos a título de férias, 13º, valores extras de trabalhos que nós realizávamos, como, por exemplo, viagem a serviço, um prêmio de um trabalho científico que eu ganhei, de negócios que nós fazíamos com carro, tudo nós entregávamos o dízimo. Agora, a ICM, a Maranata, ela usa o meu dinheiro para me processar. Além dos dízimos, eu e a Roseli, nós arcamos com todas as despesas das nossas viagens e evangelizações a serviço da Igreja Maranata. Sobre as evangelizações, diz respeito às igrejas em que nós estávamos servindo, eu como obreiro, como diácono, como pastor, e a Roseli como instrumentista, como professora de jovens, como responsável por grupos de senhoras e outras funções. O detalhe é que as igrejas em que nós éramos colocados, e isso a revelia das nossas vontades, porque eram revelações de Deus, essas igrejas eram sempre distantes da nossa casa. E boa parte do tempo eu estava então dando assistência em uma igreja, e enquanto a Roseli ela estava servindo a Maranata em outra igreja local, de modo que o custo com combustível e manutenção do veículo para nós era dobrado. E vale destacar que algumas dessas igrejas elas ficavam a 50 quilômetros da nossa casa, como era o caso da Maranata de Planaltina do Goiás, Brasilinha. Ou seja, a cada culto que eu me conduzia ali para prestar assistência eram 100 quilômetros rodados com o meu carro, cuja manutenção e o combustível era sempre por nossa conta. E no caso das assistências em igrejas da Maranata em outros estados, a exemplo da assistência que nós dávamos às cidades do estado de Tocantins, Gurupi, Palmas, Paraíso, acontecia, por exemplo, se houvesse algum acidente, um carro quebrou, algum problema com o veículo dos obreiros, dos diáconos, dos pastores enviados, a Igreja Maranata ela se esquivava para não arcar com os prejuízos, né, que essas pessoas sofreram. Então, eu cheguei a ver ali nessas cidades um pastor que ele era enviado, ele dormia no banco da igreja para não onerar a tesouraria da igreja com pagamento de hotel. Ou seja, nós éramos levados a economizar em tudo enquanto nós estávamos servindo a Igreja Maranata. E nós arcávamos com o máximo de despesas possível e tudo isso, como eu disse, para não usar o dinheiro da tesouraria da igreja, para economizar para a igreja. Mas não foi só dinheiro que nós entregamos fartamente para a Igreja Cristã Maranata. Ali também nós entregamos os melhores anos de nossas vidas e os nossos serviços voluntários, como faxineiros, né, que ficam limpando igreja toda semana, ajudante de pedreiro, diarista de pomar do Manaim, de Brasília, vigia de estacionamento, instrumentista, professor de instrumentos, tesoureiro, chefe de equipes, responsável por equipes de trabalho nos eventos da igreja, tanto nos Manaíns como nas grandes evangelizações e assim por diante. Na Igreja Maranata, eu e a Roseli, nós contribuímos gratuitamente com 20 anos de serviços
voluntários. Eu digo voluntários, obviamente, mas esse voluntariado era praticamente uma obrigação, porque ai de quem não estivesse disponível para trabalhar para a obra, para a igreja. Esse indisponível certamente iria perder as tão sonhadas e amadas funções e títulos conquistados ali na igreja, e isso à base de muito voluntariado. Se os nossos serviços prestados à Maranata nesses 20 anos fossem cobrados, eles equivaleriam a acho que ao mesmo tanto que nós entregamos em dízimos. Afinal, a nossa hora de trabalho, ela não é nada barata. E fazendo alguns cálculos sobre aquilo que nós deixamos na Maranata, entre dízimos, ofertas, tempo e serviço, certamente isso representaria um montante suficiente para comprar aqui em Brasília uns 2 apartamentos de 3 quartos aqui no setor noroeste, um dos melhores bairros de Brasília, onde, para vocês terem uma ideia, o metro quadrado ali no noroeste, ele gira em torno de R$16 mil. Mas o pior de tudo é o que eu vou dizer agora. Ao entregarmos o nosso dinheiro, as nossas ofertas, o nosso tempo e o nosso serviço à Igreja Maranata, nós imaginávamos que estávamos entregando esses valores para Deus. Isso foi o que nos ensinaram desde o início, desde os primeiros passos na Maranata. É uma verdadeira confusão e proposital entre Deus e a instituição religiosa, que recolhe o dinheiro, e não faz aquilo que Deus gostaria que fosse feito com esse dinheiro. E pior ainda, não presta contas do que ela fez com o dinheiro e faz com o dinheiro. Se o dinheiro ele fosse mesmo para Deus, ele teria necessariamente de ser usado exclusivamente para os propósitos de Deus e não para o enriquecimento, o empoderamento da própria instituição e também dos seus líderes, que, ao que nós já assistimos, se beneficiaram de negócios privados com a igreja e para promoção e enriquecimento pessoal. E isso foi já identificado em 2013 no escândalo de corrupção que envolveu a liderança da Igreja Maranata. Um parênteses, sobre isso, nos levantamentos do Ministério Público foram, de fato, identificadas diversas empresas de pastores da cúpula da igreja que faziam negócios, lucrativos negócios com a Maranata, e alguns até com fornecimento de notas fiscais superfaturadas. É claro, para remunerar ilicitamente os participantes do então esquema de corrupção. Mas não é só a corrupção que prova que o dinheiro que foi doado, ele não estava sendo entregue para Deus. Por exemplo, quando a igreja ela prega uma mensagem herética que não está de acordo com os propósitos de Deus, essa, a meu ver, é uma prova de que então o dinheiro ele não foi entregue para Deus. Afinal, Deus não quer que o dinheiro seja usado para ensinar heresias às pessoas. Mais um exemplo. Quando a igreja ela usa o dinheiro para montar uma escola que oferece os seus serviços educacionais apenas para quem pode pagar, essa é mais uma prova de que o dinheiro ele não foi entregue para Deus. Por quê? O Deus de justiça ele não quer promover injustiça social ou discriminação entre ricos que podem pagar e os pobres que não podem pagar. E quando a igreja, então, ela não promove uma assistência fraternal, uma assistência social, essa também, a meu ver, é mais uma prova de que o dinheiro não foi para Deus. Afinal, o Deus que tanto se preocupou com viúvas, com órfãos, com necessitados, estrangeiros, esse Deus certamente ele não quer dinheiro para construir prédios e templos e deixar as pessoas, que é o principal, deixá-las desamparadas. Quando a igreja ela não fornece, por exemplo, cestas de alimentos para os membros que estão em alguma situação de desemprego, essa é mais uma prova de que, então, o dinheiro não foi para Deus. Afinal, o Deus que enviou
o maná do céu para alimentar o povo no deserto, esse Deus certamente ele não quer dinheiro para construir templos enquanto o povo está passando fome em algum momento de crise ali das suas vidas. Outro exemplo, quando uma igreja ela deixa de socorrer um membro que precisa de uma ajuda para comprar um remédio, para pagar uma consulta, pagar um exame médico urgente, essa também é mais uma prova de que o dinheiro ele não foi para Deus. Afinal, o Deus que cura as feridas do seu povo, ele não quer dinheiro para construir templos enquanto o seu povo morre sem ter a assistência à saúde. E agora, o pior. Quando a igreja ela custeia, ela mantém um escritório de advogados para promover ações judiciais contra ex-membros, aqueles que questionam as suas doutrinas e as suas práticas religiosas. Essa é mais uma prova de que o dinheiro, então, não foi doado para Deus. Afinal, o Deus de justiça não quer promover injustiça e massacrar pessoas humildes em tribunais de ímpios. Agora vejam só como as pessoas elas são enganadas. Elas são levadas a crer que a instituição religiosa é o próprio Deus. Nós fomos ensinados que nós estávamos doando aquele dinheiro, aqueles dízimos, aquelas ofertas e o serviço para Deus. Então, por isso, não era razoável pedir prestação de contas, né? Porque Deus não deve contas a ninguém. Mas a questão é que a instituição religiosa não é Deus. Ou seja, toda instituição religiosa deveria prestar contas do que ela faz com aquilo que ela recolhe, com o dinheiro que ela recolhe dos seus membros. Até mesmo como uma prova de que os seus líderes, aqueles que estão administrando esses valores, eles estão sendo fiéis, eles estão promovendo o evangelho do amor, da graça e da misericórdia, que é a vontade de Deus. Ora, se a instituição recebeu doações para fazer a vontade de Deus aqui na Terra, então nada mais justo que ela mostrar aos doadores, aqueles que entregaram dinheiro, que ela está usando o dinheiro exatamente para a realização da vontade de Deus aqui na Terra, que seria, como eu disse, a promoção do evangelho do amor, da graça e da misericórdia, e também ela estaria demonstrando que não está ignorando nem a vontade de Deus, e muito menos ela estaria provando que ela não está fazendo alguma coisa que Deus repudia, que Deus não aprova, não é mesmo? Se alguma instituição religiosa ela se nega a prestar contas, essa, a meu ver, é mais uma prova de que o dinheiro que ela recebeu dos membros não era para Deus. Porque Deus, ele não tem nada a esconder. Ao contrário, Deus é luz. E tudo o que Deus faz pode ser colocado na luz. Quem não gosta da luz é o diabo, que vive no ambiente da escuridão, para enganar, para dissimular e para roubar. Certa vez o apóstolo Paulo, ao se referir ao tempo do fim, ele disse que o dia do Senhor virá como o ladrão à noite. Ele disse isso exatamente porque quem gosta de escuridão, quem gosta de trabalhar na escuridão, são os ladrões. Ou seja, quem não tem nada a esconder, essa pessoa está na luz. E por isso ela presta contas, não tem nada a esconder. E do modo contrário, nós não podemos afastar a desconfiança sobre aqueles que escondem aquilo que eles estão fazendo. Nós não sabemos o que eles estão fazendo, né? Mas então essas pessoas, elas optaram pelo ambiente das trevas, onde ninguém fica sabendo o que elas estão fazendo. E isso é o que nós podemos inferir sobre quem se nega a prestar contas. Temos que abrir os olhos. Agora chegamos ao ponto do título deste vídeo. Nós, eu e a Roseli, como nós dissemos, nós doamos dinheiro, doamos tempo e serviço para uma instituição que nos enganou. A Maranata ela dizia que o dinheiro estava sendo usado para promover o evangelho.
e que ela era a obra do Espírito Santo de Deus. E que os seus líderes, eles então eram ungidos de Deus para representar tanto a obra de Deus como o próprio Deus aqui na terra. Foi isso que nos deram a entender. Então nós doávamos sem pedir prestação de contas. Afinal, como eu já disse, Deus não deve contas a ninguém. Mas os homens, sim. Esses devem prestar contas. Então, ao descobrir que a igreja não é Deus, mas que recolheu o nosso dinheiro e usou o nosso tempo e usou o nosso serviço em nome de Deus, e sem sequer provar que estava realmente realizando a vontade de Deus, naturalmente nós nos sentimos enganados, nos sentimos roubados, nos sentimos explorados. Na verdade, uma igreja que não presta contas, ela deveria devolver todo o dinheiro que ela recolheu para essas pessoas, porque elas estavam entregando o dinheiro debaixo de um engano. Elas estavam enganadas. Ora, se você deu o dinheiro para uma pessoa para comprar algo para você, e essa pessoa, além de não comprar aquilo que você pediu, ela não diz o que ela fez com o dinheiro, não te devolve e não diz o que fez com o dinheiro, então nada mais justo que você peça, né, o seu dinheiro de volta. Ué, você não fez aquilo que eu mandei você fazer, devolve o dinheiro. E enquanto essa pessoa ela não fizer isso, ela está em dívida com você, ou seja, o seu dinheiro ainda está com ela. Ela não fez o que você queria e também não devolveu. E é exatamente esse o raciocínio que eu estou desenvolvendo para mostrar que a Igreja Maranata, a meu ver, ela está usando o meu próprio dinheiro para me processar, porque ela ficou com o meu dinheiro e não fez aquilo que eu pensava que ela iria fazer com o dinheiro. Ora, se eu entreguei o meu dinheiro para Maranata promover o evangelho do amor, da graça, da misericórdia, da paz, que é a vontade de Deus, e ela, além de não fazer isso, ela ainda não me diz o que ela fez com o dinheiro que eu entreguei, então, enquanto ela não me devolver o meu dinheiro, ela está de posse daquilo que é meu. Afinal, eu não entreguei o meu dinheiro para que a igreja se enriquecesse e deixasse as pessoas desassistidas, né? A instituição enriquece, cresce e as pessoas ficam desamparadas. E o pior, eu não entreguei o meu dinheiro para Maranata fazer aquilo que Deus proíbe expressamente. Todos devem saber que Paulo, né, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele deixou muito claro em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, que um irmão não pode levar um outro irmão a um tribunal de ímpios para resolver alguma questão entre eles. Então, quando a Maranata, ela me processa, estando ela ainda com o meu dinheiro, porque ela nunca me devolveu nada, em última análise, a meu ver, ela está usando o meu próprio dinheiro para me processar. E de modo semelhante, o apresentador de TV Danilo Gentili, em uma entrevista que ele concedeu, ele disse que uma mulher, uma deputada, ela o estava processando com o seu próprio dinheiro, uma vez que ela, na condição de uma servidora pública, ela estava sendo paga com o dinheiro que ele entregou sob a forma de impostos e depois ela, com o dinheiro que ela recebe, então ela o processa. O trecho dessa entrevista eu vou passar agora para vocês, vejam só. Mas não pode Ela apontar. me indiciou criminalmente por causa dessa Mas tuitada. qual é a brecha, cara? Eu não tô entendendo a brecha. A brecha é o Porque seguinte, tudo que você falou deixa na eu explicar teoria. qual que é a brecha. A brecha é o seguinte, ela não trabalha, ela vive do nosso dinheiro. Aí ela pega o dinheiro que eu pago pra ela, e ela pega o dinheiro dela e paga advogado com o meu dinheiro, pra vir me encher o saco. Essas pessoas, a Maria do Rosário me processa com o meu dinheiro. Aproveitando o raciocínio desenvolvido então pelo Danilo Gentili, mais uma vez eu posso dizer que a minha impressão é de que a Igreja Maranata ela está me processando com o meu próprio dinheiro, até sob o ponto de vista do Danilo Gentili. Vejam bem, eu sou um contribuinte e pago impostos sobre tudo aquilo que eu compro e sobre tudo aquilo que eu ganho, todas as minhas receitas. Logo, o dinheiro que o Estado usa para realizar as suas políticas públicas
ele conta com a minha parcela de contribuição financeira. Então, quando a Igreja Maranata ela deixa de pagar impostos sob o fundamento constitucional da imunidade tributária, ainda que a Constituição Federal não tenha vinculado essa imunidade a nenhum propósito específico, eu sei disso, mas nós podemos inferir que a ideia implícita é a de incentivar as instituições religiosas que têm um potencial de realizar algum tipo de prestação social, promovendo o bem-estar da comunidade, às vezes local, onde ela está, seja pela pregação do evangelho, do amor, da paz e da misericórdia, da bondade e da salvação, essas coisas fazem muito bem, ou seja, pela assistência social que muitas promovem no local onde elas estão. Assim, então, quando eu vejo a Igreja Maranata se valendo desse benefício da imunidade tributária, que inclui a minha parcela de contribuição, do meu dinheiro, e eu não vejo essa igreja realizando ações sociais com aquilo que ela está arrecadando dos seus membros, a impressão que eu fico é que a minha parcela de impostos ela está beneficiando a Maranata, de alguma forma ela está beneficiando, mas sem uma contrapartida que, a meu ver, seria necessária. Agora vejam o que a Igreja Maranata faz com a minha parcela de impostos que eu entreguei para o governo. Vejam o que ela faz. Em vez dela pregar o amor, a paz, o perdão, a misericórdia e promover a ação social, o que ela faz? Ela me processa. Ou seja, mesmo a partir do raciocínio do Danilo Gentili, eu sinto que a Igreja Cristã Maranata ela está usando o meu dinheiro para me processar. É assim que eu enxergo. Você não acha isso uma vergonha? Deixa aí nos comentários o que você pensa sobre isso, ok? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.